Olá, uma decisão quentíssima do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, acaba de mexer nas regras para milhares de detentos que buscam reduzir suas penas estudando à distância. Hoje a gente vai fundo no tema 1236 para entender por que ele está causando tanto barulho no mundo jurídico. Estudar na prisão para reduzir a pena. Parece um direito bem claro, não é mesmo? Pois é, a resposta para isso ficou bem mais complicada. O que antes era basicamente uma questão de matrícula, agora exige uma nova e, olha, bem controversa camada de burocracia. Vamos descobrir que barreira é essa e o que está por trás dela. Para organizar nosso raciocínio, nosso roteiro vai ser este. Vamos começar entendendo a controvérsia que fez o STJ precisar agir, depois a gente passa pelos argumentos no tribunal, analisa a decisão final e seus impactos, e, claro, termina com as críticas e reflexões sobre o tema. Então, para começar, por que o STJ precisou entrar nessa história? É simples. Imagine a seguinte situação. Num estado, um juiz autoriza a redução da pena por estudo à distância. Em outro estado, um juiz nega um pedido idêntico. Essa confusão, essa total insegurança jurídica, forçou o tribunal a dar uma resposta única, válida para todo o Brasil. E a ferramenta usada para isso foi o tal do recurso repetitivo. Pensa nele como um julgamento por atacado. Em vez de decidir caso por caso, milhares de vezes, o STJ pega um processo como modelo, define a regra do jogo e essa regra passa a valer para todos os outros. É um jeito de colocar ordem na casa e garantir que a lei seja de fato a mesma para todo mundo. E aqui está o X da questão, o centro de toda a polêmica. Para um detento reduzir a pena, basta que o curso EAD seja credenciado pelo MEC, o que, em tese, já prova sua qualidade, ou será que o sistema prisional precisa também validar e fiscalizar esse curso de perto através de um convênio específico? Essa era a pergunta de US$ 1 milhão que estava travando milhares de processos pelo país. No tribunal, o debate foi, olha, intenso, com dois lados muito, mas muito claros. De um lado, o Ministério Público, defendendo a necessidade de uma fiscalização rigorosa por parte do Estado. Do outro, a Defensoria Pública e o IBCCRIM, argumentando que o foco deveria ser o acesso à educação, sem criar barreiras extras. Vamos dar uma olhada nesse confronto de perto. À esquerda, o Ministério Público levanta a questão. Como a gente pode ter certeza que o estudo é real sem uma fiscalização direta? Eles apontam para a Resolução 391 do CNJ, que já fala em integração e controle. Do outro lado, à direita, a defesa responde. Peraí, onde isso está na lei? Eles se apegam com unhas e dentes ao princípio da legalidade, dizendo que a lei de execução penal não prevê essa exigência. Ou seja, de um lado preocupação com a fraude, do outro a preocupação com a criação de uma burocracia que a lei simplesmente não criou. E com esses argumentos todos na mesa, o STJ precisou bater o martelo. Vamos agora conhecer a tese final, a decisão que virou regra em todo o Brasil. E aqui está. O STJ determinou que não, o credenciamento no MEC sozinho não é suficiente. O curso precisa estar integrado ao chamado Projeto Político Pedagógico, o PPP da prisão. Traduzindo, não basta o aluno se matricular por conta própria. A própria unidade prisional precisa oficialmente incorporar e aprovar aquele curso no seu plano de educação. Uma vitória clara da tese do controle estatal. Então, resumindo a ópera, o novo caminho é este. Primeiro, o básico. O curso tem que ser reconhecido pelo MEC. Isso não mudou. Segundo, e aqui está a grande mudança, o curso deve fazer parte do projeto pedagógico da prisão. E terceiro, o de sempre. O detento precisa comprovar que de fato frequentou e fez as atividades. O passo 2 é o que muda completamente o jogo. Certo, mas e aí? O que essa decisão significa na prática? Quais são os desdobramentos reais dessa nova tese para os processos, tanto os que estão em andamento quanto os futuros? Vamos analisar. Bom, o impacto mais imediato é a uniformidade. Aquele cenário que a gente falou de um juiz decidindo de um jeito e outro de outro, acabou. Como se trata de um precedente vinculante, todos os juízes do Brasil, de todas as instâncias, são obrigados a seguir essa regra. A divergência sobre a necessidade de convênio foi, portanto, encerrada. E em que o STJ se baseou. A decisão se fundamenta na ideia de que o Estado tem o dever de fiscalizar a pena. Os ministros fizeram uma combinação da Lei de Execução Penal com a resolução do CNJ para evitar o que eles chamam de remissão ficta, ou seja, uma redução de pena baseada num estudo que talvez nem tenha acontecido de verdade. Para o STJ, essa decisão só consolida o que já era a sua posição majoritária.
Analisando a fundo, não há outra forma de dizer, essa é uma decisão de perfil conservador e formalista. Ela coloca a fiscalização, o controle do Estado, num patamar acima de uma visão mais ampla do direito à educação. Na prática, a mensagem que fica é que a ressocialização é importante, sim, mas as formalidades burocráticas para controlá-la são ainda mais. Mas, claro, essa decisão não foi uma unanimidade fora dos muros do tribunal. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, que atuou no caso como amicus curiae, um amigo da corte, trouxe críticas muito contundentes. E essa citação do IBCCRIM vai direto na jugular. A crítica é simples e direta. O STJ criou uma regra que não existe na lei. Para o Instituto, isso é pura burocracia, uma restrição de direitos que não foi criada pelo Congresso, que é quem deveria legislar, mas sim pelo próprio Judiciário. E se olharmos para essa linha do tempo, a gente percebe uma certa ironia. Lá, em 2007, foi o próprio STJ que inovou criando o direito à remissão por estudo por meio de uma súmula. O Congresso veio depois, em 2011, e colocou isso na lei. Agora, em 2024, o mesmo tribunal que abriu essa porta parece estar fechando ela um pouquinho ao criar uma exigência que muitos enxergam como um retrocesso. E a crítica jurídica mais pesada é exatamente esta: o judiciário estaria fazendo o trabalho do legislativo. O argumento é que, em matéria penal, somente o Congresso Nacional pode criar regras que restringam direitos. Ao inventar a exigência da integração ao PPP, o STJ não estaria apenas interpretando a lei, mas sim reescrevendo-a, o que fere a separação dos poderes. E isso tudo nos deixa com a grande questão para refletir. Essa nova regra do STJ, ela realmente traz mais controle e segurança para a execução da pena, garantindo que só o estudo de verdade gere benefícios? Ou, na prática, ela acaba criando uma barreira burocrática que vai, no fim das contas, dificultar o acesso à educação, que é a principal ferramenta de ressocialização de um apenado? Essa foi a nossa análise sobre o tema 1236 do STJ, uma decisão complexa e que, com certeza, ainda vai gerar muito debate. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!